Linha Direta com a Justiça, edição especial 2025 sobre imposto de renda. Todos os anos o Linha Direta com a Justiça abre espaço para a prestação de serviço nessa época do ano para tratarmos do leão. O leão que você tem um encontro marcado com ele sempre nesta época do ano. O mês de abril é um ano de muita dedicação ao imposto de renda e depois o mês de maio, né, para aqueles que são os chamados atrasadinhos. O doutor Fabrício Campos está conosco. Ele, mais uma vez, foi convidado por nós para trazer aqui algumas das percepções e algumas das informações a respeito do Imposto de Renda Pessoa Física 2024, ano base 2024, Imposto de Renda 2025. Doutor Fabrício, um prazer tê-lo conosco. Como vai? Tudo bem? Tudo bem, Pedro. Eu agradeço novamente a oportunidade de nós falarmos um pouquinho aqui desse tema tão precioso para todos os cidadãos brasileiros em relação ao imposto de renda pessoa física, que temos aí o prazo em 2025 para entrega, né? O repórter Luiz Felipe Nunes, da Rádio Bandeirantes, também está conosco aqui para acompanhar essa entrevista, participar com perguntas, já também com a participação do doutor Francisco Miné, outro integrante do time de especialistas da Rádio Bandeirantes. Vamos começar pela informação mais importante. Qual é o prazo para entregar a declaração do Imposto de Renda 2025, doutor Fabrício? Bom, o prazo previsto que nós temos pela legislação seria até dia 31 de maio de 2025, né? Esse é o calendário oficial da Receita Federal. Nós sabemos que em períodos pretéritos houve uma postergação desse prazo, mas eu recomendo que a população em geral não conte com essa postergação. Então, trabalhem com essa data final de 31 de maio. E quem deve declarar o imposto de renda nesse ano? Bom, a necessidade de declaração ela vem acompanhando sempre, né, alguns critérios estabelecidos previamente pela Receita Federal. A gente tem alguns critérios que dependem ou, né, do volume de receitas, volume de recursos financeiros investidos ou do patrimônio. Para a gente poder citar alguns pontos importantes aqui, teríamos essa obrigatoriedade para quem recebeu rendimentos tributáveis com somatório superior a R$ 33.888. Temos também outros critérios, como a gente mencionou, né, de receita bruta por atividade rural de R$ 169.440 e também, ou nesse caso ainda que não tem esse valor, pretende compensar prejuízos. Outras informações importantes, tá, Pedro, relacionadas à necessidade e obrigatoriedade de declaração do imposto de renda. Quem teve, né, ainda até 31 de dezembro de 2024, lembrando que a declaração desse ano se refere ao exercício de 2024, propriedades ou bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor superior a R$ 800 mil. Quem passou pela condição de residente fiscal no Brasil em qualquer mês, estava nessa condição em 31 de dezembro de 2024, quem recebeu rendimentos isentos ou não tributados, ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma for superior a R$ 200 mil, quem teve ganho de capital na alienação de bens e direitos sujeito ao imposto de renda em qualquer mês, e quem realizou operações em bolsas de valores e que foi superior a R$ 40 mil. Enfim, a gente tem alguns critérios aqui que passam nessa questão ou da propriedade ou de rendimentos, não precisamos passar de todos os pontos específicos, mas eu acho que aquele que atinge a maior parte da população e os ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes estão embarcados nessas situações mencionadas. Doutor Fabrício, doutor Miné, bom dia para os senhores aqui, Luiz Felipe, da Rádio Bandeirantes. Fazer uma pergunta aqui para o doutor Miné, que chega agora conosco. O doutor Fabrício falava sobre o calendário também, as pessoas que devem fazer a declaração do imposto de renda. Doutor Miné, pensando nessa faixa de renda que a gente tem hoje no Brasil, esses projetos de lei para mudar a isenção do imposto de renda, dá para fazer um comparativo com outros países? Se essa forma de tributar as pessoas aqui no país é justa, é a maneira mais correta ou mais adotada em outros países que a gente tem, pelo menos dos desenvolvidos, doutor? Na verdade, nós temos algumas situações muito peculiares, né? Quando nós imaginamos
esse projeto de lei de alteração de isenção tributária para quem recebe até R$ 5.000, né? Isso é algo que, se for aprovado, realmente configurará praticamente uma redistribuição de renda, né? Absolutamente isso é justo se nós considerarmos que hoje quem possui renda muito superior a isso, né? As rendas superiores a R$ 50.000 entre outros, né? Acaba pagando menos imposto do que um assalariado normal. Então, portanto, é muito importante que a gente imagine um reequilíbrio nessa carga tributária. Agora, nós temos uma outra questão bastante significativa. Você perguntou sobre a questão da carga tributária mundial, né? Infelizmente, nós temos uma política tributária com tributos crescentes no mundo inteiro. Então, raras situações onde nós temos hipótese de paraísos fiscais ou mesmo países com uma economia bastante enxuta, nós temos uma carga tributária mais equilibrada. Mas, na verdade, nós estamos chegando quase a 50% dos vencimentos gerais a título de imposto de renda. A nossa grande diferença aqui, quando nós falamos em política tributária nacional, é que esse dinheiro muitas vezes acaba sendo desperdiçado e ele não retorna. Então, isso o que gera uma grande satisfação quando você paga imposto. Agora, a tendência mundial é que essas declarações, esses acertos de imposto sobre a renda, eles possam ser sempre autocomplementares, ou seja, na realidade, que você já tem essa declaração de imposto de renda, toda ela já lançada, e você apenas revise, que é o caso das chamadas declarações de imposto de renda online já pré-preenchidas. Então, essa é uma novidade que nós temos e certamente isso vai ter um impacto muito interessante à medida em que entrar em vigor a chamada reforma tributária, onde nós teremos praticamente um imposto único, né? Então, isso vai se tornar um pouco mais simples para poder trabalhar. O Dr. Miné falava sobre essa simplicidade no final dessa resposta. Pergunto para o Dr. Fabrício qual a melhor forma, para fazer uma recomendação aqui para os nossos ouvintes, de fazer a declaração, a simplificada ou a maneira completa, doutor? Doutor Luiz, muito obrigado pela pergunta. Essa questão do modelo de declaração, né, se ela é simplificada ou completa, ela é uma escolha que deve passar por alguns pressupostos, algumas complexidades que a gente deve considerar. Basicamente, a diferença de uma ou outra situação é que a simplificada estabelece um desconto geral, né, nos rendimentos tributáveis dos contribuintes, sem que o fisco tenha que analisar qualquer tipo de comprovação relativa à dedutibilidade da base de tributação. Então, a simplificada ela já te dá um desconto prévio, independentemente de qualquer situação, de forma que isso reduz a carga tributária para o contribuinte, se ele não tiver, obviamente, as comprovações, os recibos, as notas fiscais. Por outro lado, a declaração completa é aquela situação que o contribuinte indica todos os seus rendimentos, ele faz uma indicação especificada de todas as despesas incorridas, então, todas aquelas contas que ele pagou, que têm uma implicação para fim de imposto de renda, como, por exemplo, gastos com educação, gastos com saúde e por aí vai, inclui essas informações na declaração de imposto de renda. A gente sabe que para fim de apuração da base de tributação, essas despesas elas reduzem essa base de tributação. Em razão dessa redução da base de tributação, a obrigatoriedade do contribuinte de guardar esses comprovantes, porque dentro do prazo de 5 anos de fiscalização por parte da Receita Federal, ele pode ir lá e mandar uma intimação de forma que o contribuinte tem que apresentar as comprovações dessas despesas lançadas na declaração de imposto de renda. Então, o encontro entre simplificado e completa depende. Se o contribuinte na simplificada ele já tem um desconto que supere as despesas dedutíveis,
vale a pena ele optar pela simplificada. Por outro lado, aquele contribuinte que teve um volume grande de despesas dedutíveis da base de tributação e possua as comprovações documentais, ele vai lá, joga essas despesas, vê na completa que ele tem uma dedutibilidade maior, ele vai pagar menos imposto de renda e, portanto, ele pode, né, nesse caso, optar pela completa. Então, uma decisão do contribuinte entre, né, despesas efetivamente incorridas, comprovações e, obviamente, uma exposição maior a uma fiscalização por parte da Receita Federal. Óbvio que essa decisão toda, entre benefícios e riscos, fica a cargo do próprio contribuinte. Doutor Fabrício e doutor Miné, uma dúvida muito recorrente de ouvintes aqui da Rádio Bandeirantes é a seguinte: essa declaração pré-preenchida, eu devo confiar cegamente? Eu posso ter algum tipo de prejuízo ao encaminhar essa pré-preenchida? A situação às vezes não mudou muito de um ano para o outro, a grande maioria do contribuinte, patrimônio, renda, é tudo mais ou menos igual à declaração do outro ano. Quais são os cuidados que devem ser observados para que não haja algum problema do contribuinte cair na malha fina? Pedro, deixa eu, assim, ontem eu entrei no sistema da declaração de imposto de renda pré-preenchida e, por sinal, estava com problema desde segunda-feira, né? Eu consegui só entrar ao final ao final geral aí da noite, eu consegui ter acesso e o sistema não estava carregando os rendimentos, as coisas todas tal. Então, o que era um grande problema, né? Mas dentro dessa linha, o que acabou acontecendo foi o seguinte: eu notei que existe agora um campo de revisão dos lançamentos que são lá aportados, tá? Então, se eventualmente você tiver algum número que não bate, algum erro ou alguma inconsistência, compete a você fazer a retificação desse número e dar como revisado. Mas, assim, em tese, é muito mais seguro, né, o que está lançado lá pela Receita, né, porque é o que foi declarado pelos fornecedores, por todos os que forneceram informações, como hospitais e médicos, que agora são obrigados a declarar isso de forma separada, né? Então, é muito mais seguro você simplesmente fazer a pré-preenchida do que você correr o risco de cometer um erro de lançamento, né? Então, eu vejo assim como uma grande vantagem e com confiabilidade. Porque se a Fazenda cometer esse erro, de alguma maneira fica mais fácil para você justificar, né? Quando você tem uma situação envolvendo a declaração pré-preenchida. Quando isso ocorre por erro teu de lançamento, isso pode constituir uma falta. Naturalmente, você vai ter que entrar com uma retificadora, mas o prejuízo é maior. Mas, a princípio, eu achei absolutamente fácil, sai tudo calculado, faz inclusive a comparação se é vantagem você fazer a declaração de imposto de renda completa e a simplificada, que o Fabrício acabou de falar. Mas eu quero ouvir o Fabrício também a respeito disso. Eu concordo com você, Miné. Nós sabemos aí que a declaração pré-preenchida, ela tem uma capacidade de tecnologia por parte da Receita Federal bastante louvável, é muito interessante, né? Ela apresenta já dados, né, cruzamentos de informações que foram apresentados pelas fontes pagadoras em relação ao próprio contribuinte. No entanto, concordo com o Miné, pode ter ali talvez informações que estejam atrasadas, informações que não estejam tão claras e que muitas vezes, quando a gente faz o download da declaração pré-preenchida, elas não estão presentes. Eu acho que a minha recomendação é um meio confiável, é bastante interessante, ele veio para facilitar a vida do contribuinte, mas ao mesmo tempo, né, a gente não pode desconsiderar que a responsabilidade pelo preenchimento da declaração é do próprio contribuinte. O que a Receita Federal oferece é apenas uma facilitação. Cabe ao contribuinte fazer as validações das informações ou, eventualmente, talvez alguma informação que não tenha sido apresentada, porque pode acontecer
de alguma fonte pagadora não ter tido a apresentação, né, em relação aos rendimentos, às transações realizadas pelo contribuinte, pode não ter apresentado pela Receita Federal. Então, a Receita Federal não fica sabendo e não inclui essa informação na declaração pré-preenchida. Então, é sempre importante mencionar que a responsabilidade é do próprio contribuinte e tem o dever de revalidação dessa declaração pré-preenchida. Doutores, e pensando, o doutor Miné falou, o senhor também, doutor Fabrício, sobre possíveis erros, não só nessa declaração, nessa forma de declaração, mas caso a pessoa opte também por fazer a própria. Se a Receita Federal identificar um erro, a pessoa cair na malha fina, quais são os próximos passos, o que a pessoa, o contribuinte, tem que fazer para sair dessa situação? Bom, a primeira providência é se dar conta, ou seja, ter acesso aos erros cometidos, né? E o acesso aos erros cometidos se faz através do chamado ECAC, né? Que é um programa da própria Receita Federal, está inserido no aplicativo Receita Federal, tanto para Android quanto para iOS. Então, portanto, lá você tem condições de consultar, inclusive, a sua declaração de imposto de renda e eventuais inconsistências. E lá dá também a possibilidade de você realizar a chamada retificadora desses erros, se for erros de lançamento, entre outras coisas assim, tá? E solucionar o problema da pendência, né? Um pouquinho mais para frente, nós vamos falar do que se pode fazer para evitar essas questões de erro. Mas eu quero ouvir o Fabrício também, porque eu acho que esse é um tema bastante polêmico e bastante interessante. Sim, é uma boa pergunta. Eventualmente, Luiz, Pedro e Miné, creio que estamos diante de uma situação no qual a Receita Federal identificou, muitas vezes de forma eletrônica, né? Porque hoje a gente tem a utilização sistemática de tecnologias, inteligência artificial. Obviamente, isso é feito também por parte, né, da Receita Federal, com análises estatísticas e também padronizações de fiscalização, e que, eventualmente, alguma informação apresentada pelo contribuinte não tenha sido adequada, ou talvez esteja fora dos parâmetros esperados por parte do Fisco Federal. Isso acaba que automaticamente inicia-se uma fiscalização, né, que é o chamado malha fina. Essa fiscalização ela tem que ser atendida pelo contribuinte. Os meios de notificação normais que a Receita Federal utiliza é uma notificação via correspondência ou talvez no próprio acesso eletrônico que todo contribuinte tem o direito, que é chamado de ECAC, né? Que é um ambiente virtual de comunicação que existe entre Fisco Federal e contribuintes. O contribuinte pode acessar essa área através da sua senha gov.br, no qual ele consegue identificar ali quais são as motivações por parte do Fisco Federal para poder ter, né, o colocado sob um olhar, uma lupa, um olhar mais próximo em relação às informações veiculadas na declaração de imposto de renda. O que eu recomendo, né, Miné, é que, principalmente, a gente está lidando com a parte arrecadatória, né? Então, se é identificado algum tipo de problema, é importante sempre estar acompanhado de algum profissional capacitado para que possa te auxiliar na condução das respostas para o Fisco Federal. Porque, em que pese, não é questão aqui de maniqueísmo de ser bom ou ruim, faz parte, né, como cidadão, todo mundo ter que recolher sua parcela do tributo, mas a gente está falando de uma matéria bastante técnica, né? O tributário ela tem uma tecnicidade muito grande. E, às vezes a nomenclatura de alguns termos, algumas questões, necessitam desse profissional de fazer o acompanhamento. Então a gente sempre recomenda que isso seja realizado por esse profissional para fazer as respostas e informações. Muitas vezes pode não ser nada, algum cruzamento de informações inadequado, mas é importante o contribuinte atender, não deixar de apresentar as informações necessárias para o Fisco Federal, não. Doutor Fabrício, pensando em uma realidade de um casal, o que é mais recomendável? Fazer uma declaração em conjunto ou uma declaração separada? Bom, a escolha, né, entre fazer essa declaração conjunta ou separada, ela precisa, novamente, né, assim como a gente mencionou na simplificada ou completa,
ela passa por uma análise do casal, né, daquela instituição familiar que a gente tem ali. Eu acho importante mencionar que a declaração conjunta faz com que as duas pessoas participantes daquela declaração integrem o rendimento uma da outra. São somados esses rendimentos de forma que o cálculo do imposto leve em consideração o somatório desses rendimentos. Ao mesmo tempo, também, é claro, né, as despesas dedutíveis da base de tributação serão levadas em conjunto. O que a gente observa muitas vezes é que essa opção ela necessita de uma simulação dos dois lados. É claro que, normalmente, em termos de cálculo, a gente consegue já de uma forma prévia indicar aqui para os nossos ouvintes que, se ambos, né, do casal, eles possuem rendimentos, é importante, talvez, que elas façam declarações separadas, porque não faz muito sentido, se ambos são assalariados, com volume de recursos que sejam suficientes ali, se faz um somatório, muitas vezes você pode pular de uma alíquota de imposto de renda na tabela progressiva, de um nível para um nível mais elevado, um nível mais caro em termos de tributação. Então, muitas vezes, essa conta tem que ser levada em consideração. Agora, se um do casal não tenha um trabalho fixo, tem rendimentos de forma mais cíclica, tem rendimentos mais parcos, mas tem um volume grande de despesas médicas, por exemplo, talvez faça sentido a declaração em conjunto. Eu estou colocando aqui só alguns exemplos numéricos para a gente poder ilustrar um pouquinho para o nosso ouvinte quando faz ou quando não faz sentido uma declaração em conjunto separada. O mais importante, eu acho, é fazer simulação. O próprio programa do Imposto de Renda ele permite essa possibilidade. Doutor Miné. Inclusive eu penso o seguinte, né? Nós temos algumas situações muito peculiares, né? Porque nós temos patrimônio conjunto, né? E esse patrimônio conjunto, até pouco tempo atrás, quando um declarava, o outro não precisaria declarar o patrimônio conjunto, a não ser que você divida o patrimônio 50% para um, 50% para outro. E a grande questão, a grande avaliação se é vantagem ou desvantagem, é exatamente a soma de rendimentos, né? Se a soma de rendimentos ou a soma de despesas, né? Porque existem despesas, quando você faz quando você incorpora e faz em conjunto, apenas um apresenta as despesas, que são as despesas as chamadas nominais. E como dependente, você tem um valor limite para poder descontar. Então, precisa saber se vale a pena ou não. Por isso, a simulação de duas declarações, tá? Ela é mais prudente, porque, eventualmente, se você imaginar que um tenha várias contribuições, vários pagamentos médicos, ou despesas médicas, ou despesas descontáveis, que são passíveis de desconto no próprio imposto de renda, pode ser mais interessante fazer separado para que ambos recebam uma restituição de imposto maior. Mas tudo isso, como o próprio Fabrício falou, tem que simular, não tem outro jeito. Doutores, ainda nessa questão familiar, digamos assim, quem o contribuinte pode colocar como dependente na contribuição? Isso é bastante interessante de falar, porque na realidade isso hoje está sendo objeto de uma extensão, né? Em geral, quem são os dependentes? Pode ser o marido, a esposa e filhos, são dependentes mais comuns. Mas, além disso, você tem a possibilidade de informar como dependente não só o cônjuge, mas o companheiro, a companheira, o filho em comum, tá? O companheiro com quem o contribuinte viva há mais de 5 anos, né? Filho ou enteado, o enteado também pode ser lançado, tá? De até 21 anos de idade, né? Então, existe uma extensão em relação a isso. Irmão, neto ou bisneto, sem arrimo dos pais, de quem o contribuinte detém a guarda
judicial até 21 anos também pode ser lançado, tá? Como também em qualquer idade, qualquer um que esteja incapacitado física ou mentalmente, tá? E nesses casos, até os 24 anos, se ainda estiver cursando curso superior. Então, na realidade, nós temos uma série de situações, né? Nós tivemos até uma alteração de estudo aqui, ó. Irmão, neto ou bisneto com deficiência sem arrimo, do qual o contribuinte detém a guarda judicial em qualquer idade, quanto à sua remuneração não exceder as deduções autorizadas, né? Tendo em vista a decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Existe uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a número 5.583. Então, como também nós podemos até declarar também os pais, os avós e bisavós, desde que tenham recebido rendimentos tributáveis ou não, até 26.963,20, né? Então são essas mais ou menos as hipóteses de dependente. Não sei se esqueci mais alguma coisa. Eu acho que o Fabrício me complementa se eu esqueci alguma coisa. Não, Miné, eu acho que é isso mesmo, e é uma relação bastante interessante, né? Eu acho que é só importante mencionar como uma evolução que nós tivemos, né, do nosso poder judiciário, esse reconhecimento das uniões homoafetivas, né, de forma que o companheiro ou companheira nessas situações, né, elas são reconhecidos como dependentes econômicos para dedutibilidade para fins do imposto de renda. Isso foi uma evolução bastante interessante, havia uma demanda grande, né, por parte da sociedade nesse sentido, e nós tivemos esse reconhecimento que é bastante interessante. E talvez a gente tenha mais novidades aí pela frente, né? As chamadas relações poliafetivas, né? E por quê? Porque o conceito de família tem sido estendido. Existe, por exemplo, tios que cuidam de sobrinhos, entre outras situações. Então, e dentro dessas relações poliafetivas, né, o camarada é casado com duas pessoas, mantém união estável com duas pessoas. Nesse caso, isso não foi enfrentado, mas pode ser, em um determinado momento, isso pode ser enfrentado pelo judiciário também. Uma questão, inclusive, no Senado Federal, no Congresso Nacional, com o novo Código Civil. Mas os senhores citaram a questão da dedução. O que pode entrar nesse ramo da dedução em educação, em medicamentos, remédios? Como que os contribuintes podem utilizar esses caminhos para receber essa dedução no imposto de renda? Fabrício. Bom, a gente tem na legislação do imposto de renda, só lembrando alguns pontos muito, muito importantes, né? Como a gente está falando de despesas dedutíveis, nós estamos falando do poder arrecadatório do Estado, né? O imposto serve para financiamento do Estado, para, né, investimentos importantes para fins da União Federal, e também aí parte dessa tributação é compartilhada com os demais entes públicos. Então, a gente tem uma normatização bastante dura em relação àqueles pontos que podem ter dedutibilidade para fins da base de tributação. Eu acho que o comum que nós temos, e obviamente o Miné vai me complementar, seriam as despesas médicas, né? As despesas com psicólogos, despesas com fonoaudiólogos, as despesas extremamente necessárias para a manutenção dessa máquina humana, né, que atua aí para a obtenção dos rendimentos. Essas despesas são aquelas que normalmente nós utilizamos para fins de dedutibilidade da base de tributação no Brasil. Então, despesas com exames, despesas médicas de consultas, despesas hospitalares, todas essas normalmente utilizadas para fins de redução da base de tributação. Lembrando que nesse caso das despesas médicas, com consultas, com psicólogos, com fisioterapeutas, com dentistas, nós não temos limite de dedutibilidade da base de tributação. Então,
aquelas pessoas que têm um volume grande de dispêndios nessa área, e voltando até um ponto naquela questão da declaração simplificada completa, esse é um dos casos, por exemplo, que justifica uma declaração completa. Além, obviamente, dessas despesas, a gente tem despesas com educação, né? Lembrando que essas despesas com educação devem ser realizadas com educação para instituições de ensino no Brasil que sejam autorizadas pelo MEC. Existe uma certa limitação por parte da interpretação da Receita Federal, que, por exemplo, despesas de educação com um cursinho de inglês para o filho, para o enteado, para um parente próximo, eles não têm dedutibilidade porque o cursinho de inglês não é uma entidade educacional que é fiscalizada pelo MEC. Lembrando que as despesas educacionais, elas possuem limite, e até uma novidade, né? O Supremo Tribunal Federal recentemente vem se deparando com o julgamento, no caso, da inconstitucionalidade da limitação que existe das despesas educacionais, e ele vem, pelo menos até então, né, a última informação que eu tive, ele vem entendendo que é constitucional, sim, o limite de dedutibilidade das despesas educacionais. Miné, acho que você tem aí algumas complementações para fazer em relação a esse tópico. Eu acho o seguinte, por exemplo, existem várias situações polêmicas, né? Por exemplo, curso de línguas, né? Muita gente lança o chamado curso de línguas, né? Como uma despesa de educação, tá? E agora já existe formado um entendimento que desde que essas despesas, desde que esse curso esteja incorporado ao curso regular particular que é pago, né? O curso educacional particular pago, e isso pode ser incorporado. Caso contrário, não. Então, como curso complementar, ele não gera essa chamada dedução, né? Que é algo que eu entendo que é algo assim absolutamente injusto, mas que ainda não chegamos a bom termo. Outra questão absolutamente polêmica a respeito disso é exatamente quando nós falamos sobre a questão de despesas médicas, né? As despesas médicas, elas não têm limite, né? Elas não existe uma limitação. Contudo, mesmo não possuindo esta chamada limitação, nós temos não só a necessidade de comprovação, e isso está sendo, hoje em dia, a Receita Federal criou um programa que é automático. Qualquer despesa médica deve ser lançada pelo profissional prestador de serviço na hora, né? Então, isso está sendo cada vez mais controlado. Mas, além dessa questão, existem alguns temas polêmicos, como, por exemplo, remédios, né? Se os remédios são fornecidos durante uma internação de saúde, né? Ou seja, no hospital, eles integram essa base e eles podem ser considerados despesas dedutíveis, né? Caso contrário, não, né? Ou seja, e muitas vezes nós temos situações que envolvem despesa com remédios de forma obrigatória, ou seja, para a vida toda, né? Existem pessoas que não podem passar sem aquele medicamento, e às vezes medicamentos absolutamente caros, né? Como nós também temos situações de órteses, próteses, e que não são reembolsáveis, né? Infelizmente não são reembolsáveis. Nós temos um caso absolutamente comum, como o chamado CPAP, né? O CPAP, você tem que utilizar esse aparelho sob pena de você ter um infarto à noite, né? Então, ele é de uso obrigatório, contudo, não é reembolsado, né? E é uma despesa absolutamente importante. Então, eu entendo que tudo isso já deve estar sendo judicializado e nós teremos novidades no futuro a respeito disso. Doutor Miné, também uma dúvida que chega bastante aqui pra gente na Rádio Bandeirantes. Como fazer a declaração de um financiamento? Dá para incluir na declaração do imposto de renda? É preciso incluir? Qual que é o procedimento? Pois é, na realidade é mais do que incluir, é obrigatório incluir, né? Não só os financiamentos de automóveis, né?
como também os chamados financiamentos imobiliários, né? Isso deve ser lançado ano a ano, tudo aquilo que foi pago e aquilo que foi deduzido, inclusive dinheiro emprestado para terceiros ou para parentes, né? Que não configuram doação. Tá? Então é fundamental, existe um campo para lançamento desses empréstimos, né? Eu até vou pedir para que o Fabrício dê uma complementada, porque é algo absolutamente importante. Por que eles querem saber isso? Para evitar fraude, ou seja, transferência de recursos que são remunerados, mas que são remuneração efetiva, mas que estão sendo entregues a título de empréstimo e que, portanto, não incidiria em imposto, né? Então, existe toda uma análise a respeito disso. Fabrício. Miné, é isso mesmo. Eu acho que é um comentário que eu ia fazer aqui pensando na sua manifestação, que é muito interessante. As pessoas, os contribuintes, eu digo as pessoas no geral, né, todos os contribuintes, imaginam que a declaração de imposto de renda tem uma finalidade única, que é simplesmente a arrecadação do imposto de renda pessoa física. Não é somente esse o objetivo da declaração de imposto de renda. Ela é uma declaração que ela inclui informações diversas, né? Informações sobre o status patrimonial desses contribuintes, né? Por exemplo, o que eu tenho. Outro aspecto da declaração de imposto de renda, como muito bem colocado pelo Miné, seria a quem eu devo e o que eu devo a alguém. No caso que o Miné colocou muito bem, né? Desses empréstimos, desses financiamentos, o empréstimo entre pessoas físicas, por exemplo, onde há transcurso de recursos financeiros ali em moeda, eu tenho que informar, né? Então, uma declaração de imposto de renda, ela serve para um acompanhamento de rendimentos e um acompanhamento patrimonial de todos os contribuintes. Ela tem uma finalidade arrecadatória? Tem, uma finalidade arrecadatória primária, mas ela também tem uma finalidade fiscalizatória de outros vieses, né? De outras questões, como, por exemplo, ter informações a respeito do patrimônio das pessoas, da evolução ou involução desse patrimônio, como é que ela faz transações ou comercializações entre outras pessoas, nesse caso muito bem apontado pelo Miné, na parte do financiamento do empréstimo entre pessoas físicas, para poder indicar como é que os recursos financeiros, as propriedades, elas fluem, né, no mercado em geral. E essas informações veiculadas na declaração de imposto de renda são utilizadas para várias, né, decisões de políticas públicas pela União Federal. Então, até aqui um ponto, né, Miné, é muito importante que as pessoas apresentem a declaração de imposto de renda, porque isso aqui configura os meios pelo qual a gente tem diversas informações, evita certos crimes, né, como lavagem de dinheiro, enfim, interpostas pessoas em transações, e também possa auxiliar o governo federal na implantação de certas políticas públicas. Então é essencial que a gente apresente essa declaração, e o Miné tem toda a razão, né? A questão dos financiamentos, das informações, é essencial justamente para combater essas questões. Doutor Miné, o senhor quer fazer algum complemento? Vi que o senhor está falando, mas acho que o microfone está desligado do senhor. É verdade. É só um complemento que esses lançamentos eles devem ser feitos numa ficha, chama-se dívidas e ônus reais, tá? Então, você vai, se o imóvel já está quitado, se não está quitado, você tem que lançar lá, tá ok? Esse é o campo necessário. Retomando para o doutor Fabrício, uma dúvida que chegou também de um ouvinte, perguntando se um sócio de uma empresa precisa fazer a declaração somente pelo fato de ser sócio da empresa. Tem alguma regra específica para essa situação? Luiz, nós não temos uma regra de obrigatoriedade de entrega de declaração de imposto de renda simplesmente pelo fato de ser sócio de uma empresa. Ele ser sócio de uma empresa é uma situação patrimonial normal, na qual não torna obrigatório. Mas o contribuinte ele precisa verificar, né, se ele está enquadrado naquelas outras hipóteses que nós já mencionamos de obrigatoriedade da entrega da declaração de imposto de renda em relação a rendimentos isentos, rendimentos tributários, porque a gente sabe que sócios de empresa, por exemplo, eles são remunerados.
Eles podem ser remunerados com uma forma chamada de prolabore, que é um rendimento tributável, e a partir, né, de superado aqueles valores de rendimentos tributáveis, ele acaba tendo que apresentar a declaração de imposto de renda. Além disso, também ele pode ser remunerado por um outro fator, que é chamado de distribuição de lucros ou dividendos. E nesse formato é um rendimento hoje, atualmente, isento de imposto de renda, né? A gente tem um projeto de lei mencionado pelo MINE, da questão da isenção dos R$ 5.000, atribuindo ainda uma tributação complementar em relação aos dividendos que atualmente são isentos. Está no Congresso Nacional essa discussão, esse debate, mas superado aquele volume de recursos financeiros de isenção, acaba que ele entra na obrigatoriedade da entrega da declaração do imposto de renda. Mas, respondendo, né, só o fato dele ser sócio não o inclui nessa obrigatoriedade. Doutor, pensando em home office, a gente falou um pouco sobre dedução e também sobre relações afetivas e de família mudando nos últimos anos. Agora, o home office, a gente já tem há alguns anos, muito por conta da pandemia, então perguntar para os senhores, doutor Fabrício, doutor Miné, sobre a possibilidade de fazer a dedução com home office. Existe alguma despesa que pode entrar nesse quesito da declaração? Pois é. Doutor Miné, quer começar? Essa é uma novidade, né? Essa é uma novidade bastante interessante. Existe a possibilidade, desde que isso fique comprovado, né? E é algo absolutamente novo. Você precisa ter, você precisa inserir isso no sistema, né? Com comprovações, né? Ou seja, a conta de luz, a conta de luz, a conta de internet, ou seja, são despesas muito limitadas relacionadas a isso, né? E é uma novidade polêmica, né? Não sei o que o Fabrício acha disso, mas é um dos pontos que nós teremos aí como enfrentar. Sim, sim. Essas despesas de home office são uma novidade muito interessante. A gente tem aí internet, energia, aluguel proporcional, né, na área ali onde nós temos em relação à atividade profissional realizada, né, pelo contribuinte. Porém, como sempre, né, a gente já mencionou isso aqui em outras situações, sempre manter os recibos e notas fiscais para eventual comprovação. E nós já temos uma outra situação na declaração de imposto de rendas, né, para a gente não fugir da questão, que a gente chama de livro caixa, né, para aqueles que são aqueles profissionais autônomos, né? O livro caixa é uma metodologia que nós temos de dedutibilidade de despesas incorridas pelos contribuintes, os autônomos, os profissionais autônomos, nos quais ele já deduzia, de certa forma, as despesas necessárias para a sua atuação profissional. E o home office entra dentro dessa categoria, né, do livro caixa, mas vamos acompanhar essa novidade, né, Miné? No campo dessas novidades, aliás, devolvo para o senhor Dr. Fabrício, como fazer a declaração de criptomoedas, criptoativos, também outro fator da economia que entrou bastante agora nos últimos anos. Existe essa possibilidade? Como fazer? Como não ser pego na malha fina, por exemplo, tendo criptoativos? Excelente pergunta. Acho que criptoativos ele é um investimento do momento, né? Um investimento que está bastante em moda nas questões relacionadas à desregulação do mercado. Bom, a declaração de criptomoedas, a Receita Federal ela apresenta o entendimento de que essas criptomoedas elas devem ser declaradas no campo de bens e direitos, né? Da declaração de imposto de renda. Lembrando que a declaração de 2025 ela traz um código específico para essas moedas virtuais. Os criptoativos, aí tem um ponto bastante importante, todos os ativos que o contribuinte tem, ele deve declarar na declaração de imposto de renda. Dentre eles, inclui-se essa questão desses criptoativos. Lembrando que essas transações com os criptoativos acima de R$ 35.000 ocorridas em 2024, que é um ativo que você compra e pode fazer as alienações, elas também devem ser informadas na ficha de rendimentos isentos
e não tributáveis, né? Então, a gente tem essa limitação dos ganhos para não ser tributado. Aí, passou um pouco desse valor, a gente já começa a ter uma tributação de ganho de capital nas transações relacionadas aos criptoativos. Em relação aos recebimentos no exterior, além dos criptativos, outro erro comum também. Os senhores disseram algumas vezes já nesse programa que todos os rendimentos precisam ser declarados. Agora, rendimentos recebidos no exterior, doutor Miné, qual o procedimento mais correto? Pois é, essa é uma questão absolutamente complexa, né? Porque eles precisam, rendimentos auferidos no exterior, né? Eles devem ser declarados e a declaração disso é às vezes complexa e ela precisa de auxílio de um contador para isso. Além de se verificar se toda movimentação, se a pessoa tem 2 domicílios tributários, né? Porque ela pode, eventualmente, preferir declarar imposto no exterior, né? Ou seja, no país de origem, onde ela também reside, e pedir a dispensa da declaração, ou seja, encerrar o domicílio fiscal aqui no país. Então, precisa saber o que vale a pena, porque, a depender, você pode ser tributado 2 vezes. Então, essa condição, ela visa evitar uma dupla tributação, tá? E, ao mesmo tempo, garantir que o fisco receba o seu imposto correspondente. Então, muitas vezes, você tem um domicílio encerrado, né? Aqui no Brasil, e tem rendimentos que são do exterior. E talvez você até tenha patrimônio aqui no Brasil, mas como o seu movimento maior, o seu domicílio fiscal e as suas contribuições, elas já estão sendo feitas no exterior, você não tem necessidade de declarar aqui no Brasil, né? Você fica dispensado da declaração de imposto de renda aqui no Brasil por encerramento de domicílio fiscal, né? Fabrício, não sei se eu esqueci alguma coisa, mas é algo que eu acho que é bastante importante que os nossos internautas e nossos ouvintes saibam. Não, com certeza. Eu acho que esse ponto dos rendimentos recebidos no exterior é bastante complexo, como você mencionou, né? Esse duplo domicílio podem ser situações que acontecem bastante, né? O duplo domicílio fiscal, onde você tem a obrigatoriedade de declaração de um lado, de outro. Ainda a gente pode incluir aí outras questões, outras complexidades vinculadas, por exemplo, a países com os quais o Brasil possui tratados para evitar a dupla tributação ou não, ou para minorar a dupla tributação, e também isso entra em outra complexidade, mas lembrando que esses rendimentos recebidos do exterior, eles têm que ser convertidos, né, no dia do recebimento e têm que ser declarados numa ficha chamada rendimento sujeito a subtração exclusiva e definitiva. E também, ainda que a gente não esteja falando de uma situação de tratados para evitar a dupla tributação, ainda que não exista, por exemplo, esses rendimentos são oferidos no exterior. Se eventualmente teve imposto de renda retido na fonte, na origem dos recursos financeiros para pagamento aqui no Brasil, se eventualmente teve, a gente tem a reciprocidade de tratamentos, né, onde o Brasil reconhece esse imposto de renda retido na fonte no exterior para fins de redução do imposto de renda devido nessa operação de rendimentos do exterior para o contribuinte brasileiro. Então, você vai apresentar esses rendimentos no exterior, vai ter um cálculo de imposto a ser pago e você pode deduzir do imposto de renda retido na fonte no exterior. Obviamente, como sempre, né, a gente sempre deixa essa recomendação para os nossos ouvintes de que devem estar acompanhados das informações relativas à fonte pagadora, de que se trata o rendimento, e, além disso, obviamente, a comprovação, se tiver ocorrido, desse imposto retido na fonte no exterior para fins de comprovação junto ao fisco brasileiro.
Doutores, falamos um pouco mais cedo sobre erros na declaração do imposto de renda, mas como fazer a correção? A gente acho que é importante retomar esse ponto. E se a correção, logo depois da entrega do imposto de renda, ou várias correções, podem chamar a atenção da fiscalização, pode gerar algum problema para o contribuinte que faz essas correções de uma maneira frequente depois da entrega da declaração, doutores? Bom, a questão do ingresso com retificadoras, ele não tem assim grandes problemas em relação a erros comuns, tá? Agora, diz a lenda, né? Ou seja, a gente não tem uma certeza absoluta, né? Que a chamada Big Data, ela simplesmente a, a Big Data ela seleciona, né, as declarações aditadas ou retificadas, né? Coloca numa espécie de semi-malha fina, né? Mas, na verdade, eu acho que isso é folclore, isso não acontece. Então, eu acho que 10 vezes melhor fazer a retificação, né? E deixar a declaração em dia, evitando cair na malha fina, literalmente, né? Do que eventualmente deixar de fazer a retificação e aguardar que a Receita levante, né? Porque isso, a depender do tempo, pode ser passível de multa. Você pode, inclusive, receber uma notificação até eletrônica, pela caixa postal do próprio aplicativo, e você passar despercebido. Então, é muito importante que se fique alerta em relação a isso. Ciente, inclusive, que hoje existem, inclusive, situações bem interessantes. Quando você consulta a sua situação fiscal, aparece, inclusive, os dados, os seus dados como empregador no E-Social. Se você tiver um empregado doméstico lá, não estiver pagando a contribuição, você está inadimplente com a Receita Federal. Então, você tem uma série de situações que podem ser evitáveis, né? E sendo que os erros mais comuns relacionados ao tema são exatamente assim: atenção em relação ao preenchimento, atenção aos números, revise tudo aquilo que você for incluir. Se tiver dúvida, faça uma consulta. O próprio programa da Receita, ele possibilita que você ele tem uma espécie de um tutor que já possui boa parte das perguntas e das dúvidas dos contribuintes. Então, você pode ir lá e você pode verificar também. Não sei, Fabrício, esqueci mais alguma coisa? Não, você tem toda a razão, Miné. Eu concordo que a melhor opção por parte do contribuinte é fazer a retificação quando necessária. Também não acho que isso implementa em algum nível, talvez algum aumento de tipo de risco, de malha fina. Acho que é melhor, concordo plenamente, Miné, que é melhor deixar as informações acertadas e adequadas por parte do fisco do que deixar uma declaração com algum equívoco de preenchimento, que aí sim, nos cruzamentos eletrônicos que são realizados pela Receita Federal, possa identificar ali esse equívoco, essa falta de declaração, que aí sim a gente tem aí o início de uma fiscalização. Acho que lembrando também, né, Miné, que essa retificação ela pode ser realizada em até 5 anos após o envio da declaração original, mas esses 5 anos ele é o prazo prescricional da cobrança do imposto de renda, e eu acho que o contribuinte deve ficar atento e buscar um profissional que possa auxiliá-lo nessas questões de retificação. Muito bem, doutor Miné, doutor Fabrício, estamos em linha direta com a Justiça falando sobre imposto de renda. Doutor Miné, doutor Fabrício, como corrigir um erro depois de enviar a declaração, né? O assunto que foi tratado agora aqui. E vamos seguir na nossa pauta para falar sobre doações para familiares que precisam ou não declarar essas doações. Qual que é o valor de doação que é tolerado sem nenhum tipo de explicação para a Receita e qual é o valor que nós precisamos declarar?
Fabrício. Miné, eu posso começar aqui? Pode Bom, começar. doações para familiares precisam ser declaradas, né? A gente sempre tem a informação da parte de doações. Lembrando que a gente tem um campo específico para isso, né? Acho que, da sua perspectiva aqui do programa de declaração de imposto de renda, a gente estaria numa situação de rendimentos isentos e não tributáveis, porque, na verdade, as doações, elas são objeto de tributação por parte dos estados, né? A gente tem aí um tributo específico, imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, né? No caso, não é causa-morte, seria plenamente doação. Ele é objeto de tributação por parte do fisco estadual. Mas a gente acaba incorporando a declaração de imposto de renda, como a gente disse, né? Aquele dever de informar as transações que são realizadas entre as pessoas. Afinal de contas, a função da declaração de imposto de renda é mais ampla do que meramente a arrecadação para fins de imposto de renda. E no caso dessas doações mencionadas, a gente tem a informação nesse campo de rendimentos isentos e não tributáveis. Miné, você quer complementar? Não, é só aquela questão, ratificando, né? Porque doações acima de 160 mil, obrigatoriamente declaradas, né? E também valores menores são isentos, mas ainda exigem uma declaração se ultrapassarem 300 mil em bens, né? Então, portanto, precisa ter muito cuidado com relação a essa questão, porque duas coisas. Quando você declara a doação, tem mais um fator que ninguém lembra, né? Existe uma comunicação entre Receita Federal e fazendas estaduais, que podem cobrar o chamado imposto de transmissão por doação. Então, portanto, ficar bem atento em relação a isso, que muitas vezes acaba sendo uma praxe, né? Transferir dinheiro para os filhos, para o cônjuge e tal, e simplesmente sem nenhuma preocupação com outras tributações, né? E de repente você não paga imposto de renda, mas você pode pagar imposto de transmissão inter vivos, né? Por doação. Então, portanto, vai lá você pagar 2% sobre aquilo que você doou. Doutor Fabrício, posso deduzir previdência privada, PGBL, no imposto de renda? Sim, nós temos autorização dentro daquelas despesas dedutíveis, né? Esse é um caso em que eu destino parte do meu rendimento para a formação de uma previdência privada, né? Esperando que no futuro, obviamente, isso redunde aí num benefício previdenciário, né? E a gente tem a permissão por parte da legislação tributária, no qual o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, eu tenho dedutibilidade da base do imposto de renda. Até 12% da minha renda bruta anual pode ser deduzido da minha base de tributação. Para 2024, a gente tem um limite, onde esse limite de dedutibilidade ele é de R$ 4.752, baseado no teto do INSS, né, que é o Sistema Previdenciário Público. Lembrando que, né, a gente tem o PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, como dedutibilidade do imposto de renda. Já no caso do VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, ele não é dedutível da base de tributação do imposto de renda pessoa física. Então, ao se fazer um plano de previdência, é sempre importante mencionar para os nossos ouvintes para ter o cuidado na escolha entre PGBL e VGBL. Se eu sou uma pessoa que tem rendimentos tributáveis, né, tem um vínculo empregatício, assalariado, CLT, ou tem Prolabore como sócio de empresa, com rendimentos tributáveis, é interessante, para que eu evite essa tributação ao longo dos anos, fazer um plano que seria o PGBL. O VGBL, já no caso, seria para aqueles funcionários que têm, aquelas pessoas, os trabalhadores que têm rendimentos que sejam isentos, por exemplo, em maior medida. Sempre importante fazer um cálculo. Lembrando que tanto os benefícios de previdência, PGBL e VGBL, a gente tem alíquotas progressivas e regressivas a serem escolhidas pelo contribuinte, mas na perspectiva do imposto de renda da pessoa física, devemos tomar um cuidado nessa escolha, né, entre PGBL e VGBL.
Doutor Francisco Miné, doutor Fabrício Campos, muito obrigado por esclarecerem dúvidas. Teremos uma próxima edição em breve aqui em Linha Direta com a Justiça na Rádio Bandeirantes, tirando dúvida a respeito do imposto de renda e lembrando sempre, né, o prazo que é colocado pela Receita Federal para entrega do imposto de renda à pessoa física, para você, nosso ouvinte, não esquecer e não arrumar uma dor de cabeça, mais uma aí para sua vida, caindo na malha fina, tendo que pagar multa, então é bom mesmo se programar e as informações estão aqui, hein? Prazo termina no dia 31 de maio, conforme o calendário oficial da Receita Federal em 2025. Doutor Miné, foi um prazer, muito obrigado, até a próxima. Grande abraço, Pedro. Muito obrigado a todos que contribuíram aí para o nosso programa. O pessoal técnico também. Um grande prazer aqui estar com vocês. Doutor Fabrício Campos, muito obrigado também pela participação aqui. Mais um ano contribuindo para esse debate em Linha Direta com a Justiça e prestação de serviço em relação ao imposto de renda. Um abraço para o senhor, até uma próxima. Muito obrigado, um grande abraço para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É sempre um grande prazer a gente prestar esse serviço social, informacional para todos os contribuintes. Muito obrigado, Miné, Pedro e todos aqueles que contribuíram para o programa. Um grande abraço. Agradeço também ao Luiz Felipe Nunes, que esteve conosco aqui, comandando perguntas nesta edição de Linha Direta com a Justiça. O trabalho técnico, visual, de imagens e tudo que está relacionado à nossa live, sob responsabilidade da nossa querida Ana Caroline Galeano, e os trabalhos técnicos de áudio de Paulo Marcelo Mamoni, Roger Palme Duarte. Linha Direta com a Justiça volta a qualquer momento em youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e aos domingos à noite aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Valeu, até mais!